Bem, não havendo perguntas, então vamos para o exemplo 2. Eu achei confuso esse exemplo 2, né? Ele diz assim: consideremos a recorrência a n igual a n menos 1 mais n. O que eu achei confuso foi o seguinte, que ele quer que a gente calcule a expressão para n, mas aí a gente vê um an aqui, aí a gente fica se perguntando, ora, se ele quer a n, por que que já tem o an aqui? Mas o que ele está querendo dizer a você é o seguinte, é que ele definiu aqui por recorrência, né? Ele disse que o a0 é igual a 1, e ele te deu uma expressão para o AN, mas ele quer uma expressão só para o AN sem precisar fazer por recorrência, sem ter o A0 separadamente. Então a ideia dele foi a seguinte, primeiro ele passou o AN-1 para o outro lado, e aí ele tem AN menos AN-1 igual a N. E aí ele pensou na soma dos termos da esquerda e na soma dos termos da direita, né? Então, como são verdadeiros, isso daqui para todo n, então ele começou a pensar, se eu colocar A1 aqui, por exemplo, eu vou ter uma expressão, né? Se eu colocar A2, vou ter outra, A3, vou ter outra, e assim por diante. Então, eu posso sair variando n de 1 em diante, né? Então, ele chamou, na verdade, aqui o n de j, e botou o n como sendo o símbolo final. Ele poderia ter colocado n aqui para a gente poder ver que era a mesma coisa, né? Então poderia ser, por exemplo, an menos an menos 1, como está escrito aqui, indo até k, né? N variando de 1 até k. E aqui poderia ser esse n mesmo aqui, o n variando de 1 até k, mas ele chamou de j. Mas note que o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui, né? E o que está escrito aqui é o n daqui. Ok, então vamos pensar um pouquinho. Vamos olhar um pouco como é essa sequência, né? Você tem aí A0 igual a 1, aí você tem A1, que seria o A1 na nossa expressão aqui. O A1 seria o A0 mais 1, né? Ou seja, seria 1 mais 1, que é igual a 2. Quem seria o A2? O A2 seria o A1 mais n, então n é 2. Então seria 2 mais 2, que é 4. Aí quem seria o A3? O A3 é o A2 mais 3. Então seria, quem é o A2? O A2 é 4, né? Então seria 4 mais 3, que é 7. Aí quem seria o A4? O A4 é o A3, que é 7. Vamos escrever novamente. É o A3 mais a posição que é 4, né? Quarto elemento. Então seria 7 mais 4, que é 11. Bem, assim por diante, né? A gente percebeu como é a sequência. Mas como ele quer um AN, que não seja assim, que ele tenha o A0 separado e depois esses elementos assim, então vamos olhar a ideia dele para poder descobrir esse AN. O que ele fez? Ele pensou, vou sair somando esses termos, né? Então, quando a gente sai somando esses termos, o que acontece, né? Vamos fazer essa soma. Essa soma, ela vai ser assim. Vamos pensar aqui nessa soma. Essa nossa soma dos j's variando do 1 até n, dos AJ's menos os AJ's menos 1, essa soma daqui, ela vai ser igual, vamos ver. Quando eu pego j igual a 1, eu tenho A1 menos A0. Aí esse foi para o j igual a 1. Aí isso mais, né? Vou fazer uma soma, então esse é o primeiro quando eu pego j igual a 1. Quando eu pegar o j igual a 2, aí eu vou ter A2 menos, aí 2 menos 1 menos o A1. E assim por diante, né? Quando eu pegar o j igual a 3, aí eu vou ter A3 menos A2. Aí isso vai seguir em frente. O último vai ser o n, né? Então quando eu pegar, vamos pensar no n menos 1, né? Quando eu pegar o n menos 1, então eu vou ter o an menos 1 menos o an menos 2, que é o anterior, né? Menos 1 menos menos 1
Então, AN menos 2. E por fim, quando eu chegar no AN, ele vai ser subtraído aqui do AN menos 1. Ora, observe então o seguinte. O A1 aqui, ó, vai se cancelar com o menos A1. Aí o A2 vai se cancelar com o menos A2. E assim por diante. O A3 vai se cancelar com o menos A3. Aí o AN-1 aqui, ó, vai se cancelar com o AN-1. Esse menos AN-2 vai se cancelar com o anterior. E aí você vai acabar descobrindo que os únicos que não se cancelam, são o menos A0 aqui e o AN. Então essa soma aqui vai dar AN menos A0. Então é isso que vai acontecer quando você sair somando isso daqui. Vai dar esse AN menos A0. Agora o que vai dar aqui nessa soma, né? Na soma dos J's? A soma dos J's vai ser simplesmente isso aqui, né? A soma dos J's, J variando do 1 até o N. Então, J é igual a 1, depois J é igual a 2. Né? Perdão, deixa eu escrever direito. Isso daqui é a soma dos J's. Então, isso vai ser 1 mais 2 mais 3, etc. Mais N. Ora, mas isso daqui é uma soma de uma PA, né, de razão 1. Então, isso é N vezes N mais 1. Quer dizer, o primeiro termo esse daqui é o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos. Então, o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. É a soma dos termos de uma PA finita aí de razão 1. Então, é essa a soma. Ora, então, do lado direito, você tem isso daqui. AN menos A0 igual... Do lado direito, você tem AN menos A0. E do lado esquerdo, né, nessa soma aqui, você está somando todos os caras desse lado e todos desse. Então, nessa soma aqui, você tem esse AN menos A0. E nessa soma aqui, você tem essa parte. Então, o que você tem é AN menos A0 e do outro lado você tem N vezes N mais 1 sobre 2. Mais o A0 na nossa recorrência, 1, né? O A0 está definido como sendo, desde o início, ele é 1. Então, ele é fixado, ele é 1. Então, isso daqui é 1. Você passa ele para o outro lado, aí você tem a expressão do AN que ele queria. 1 mais N vezes N mais 1 sobre 2. Pronto. Foi isso que ele concluiu aqui, ó. Ele diz aqui que o AN é igual a 1 mais N vezes N mais 1 sobre 2. Pronto, era esse o nosso exemplo